Olá, pessoal, mais uma vez começando aqui o Televisão Global, dentro dos estúdios da Conexão TV, na cidade de Rio Pomba. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a vocês de estar aí, a nossa convidada aqui ao lado, que ela vai se apresentar. Mas um grande abraço aos nossos apoiadores, a Minastel Telecom. Fábio, um grande abraço, meu amigo. Se você quer internet de qualidade com maior velocidade, Minastel Telecom. Ao restaurante da Márcia, minha amiga Márcia, se você quer um almoço de qualidade, restaurante da Márcia, lá na Praça do Baixinho. Troca de óleo com segurança e qualidade não tem igual. Gilberto, grande abraço, Gilberto. Muito obrigado aos nossos apoiadores e vamos começar nosso delicioso bate-papo, podcast. A nossa convidada de hoje é extremamente dinâmica. Ela tem muito o que oferecer para a gente. Gente, estamos aqui diante da delegada, doutora Fabrícia, que ela está lotada em Rio Pomba. É isso? Exato. Vamos ouvir um pouquinho dela, o que ela é, o que ela faz, como ela se projeta em relação à sua profissão e talento, tá? Eu quero ouvir de você, nós queremos ouvir de você. Tudo bem? Você está bem? Tudo bem, boa tarde. Eu sou a doutora Fabrícia, Sim. né? Sou delegada de Polícia Civil da comarca de Rio Pomba, que abrange também Rio Pomba, Tabuleiro e Silverânia. E nesse momento também, nesse período, eu estou também lotada na Delegacia de Mulheres de Ubar. Então, a gente está com esses duas comarcas, dois serviços, né? Sim. Duas delegacias, vamos dizer assim. A de Rio Pomba e a de Delegacia de Mulheres também. Delegacia especializada em atendimento às mulheres, que também cuida de, por exemplo, estupro vulnerável, menores, né, de idade. Olha, é óbvio que quando se trata de uma autoridade policial, você tem aí não só o juízo, né, que é o Estado representado por ela, mas tem alguns temas que se abordam, principalmente quando a mulher ela está nessa função, né? A gente vai falar muito sobre isso. Sim. Mas, um pouquinho lá atrás, quem é a Fabrícia na sua origem, a família, de onde você vem? Você já tem exemplos de polícia na família? Conta pra gente. Olha, eu sou nascida em São João Nepomuceno, aqui pertinho, acho que 40 quilômetros, me parece, pertinho, mas eu nunca morei lá. Eu sempre morei em Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora, porque a minha mãe e meu pai são nascidos em São João Nepomuceno, terra do nosso, da Conexão TV, eu acho. É verdade, a Conexão TV, a matriz é lá. Aqui é uma extensão dela, Rio Pomba. E daí, eu sempre morei em Juiz de Fora, as minhas amizades são de lá, meus colégios são de lá, eu me formei direito lá, né? Sou formada na Faculdade de Viana Júnior, lá em Juiz de Fora. Depois, assim, eu fiz a OAB, né? Sim. A gente faz a OAB para a gente poder ingressar na nossa profissão. Exato. Graças a Deus, passei de primeira, para me livrar rápido. Né? Você tem que se livrar rápido. Você tem, uma dica para os alunos, já tive muitos alunos da OAB. Façam a prova da OAB assim que sai da faculdade. Porque às vezes a pessoa vai estudar para um concurso, aí, eu quero voltar para estudar para a OAB. Então, faça a OAB, mesmo que você não exerça a profissão, eu exerci, mas eu sempre quis ser delegada de polícia, sempre, desde a época de cursinho, você acredita? Antes de fazer direito, o que você quer ser? Delegada. Eu sempre gostei de defensoria pública também, mas eu sempre quis ser delegada de polícia, nunca quis ser outra coisa. Então, depois, assim, quando você vai fazendo muitos concursos, às vezes você se arrepende, porque você podia ter feito outro, você ganha mais. Já pensei isso, mas o amor pela profissão sempre me levou para ser delegada de polícia mesmo. Aí fui advogada, né? Até passar no concurso. Passei no concurso e estou até hoje. Eu amo ouvir essa expressão, pelo amor meu dom, meu talento, né? A gente fala muito sobre isso, aliás, é a vertente do programa. Mas você nunca optou por uma outra profissão? Ou isso sempre foi claro para você? Sempre foi claro. Muitas vezes, Eliseu, a gente fala assim com até os alunos que estão com a gente, ou então eu não dou mais aula, mas
muitos me pedem dica, né? Quando eu posso, eu dou, às vezes eu vou fazer uma palestra na faculdade, ou até em algum local que tem muita gente que queira fazer direito. Aí eles me perguntam assim, doutora, para ser polícia, eu vou estudar, vou fazer isso. Eu falei assim, olha, com meu tempo de experiência, faça o seguinte, tenha vocação, tenha amor pelo que você faz. Que ninguém fica rico na polícia. A gente vai ter uma vida boa. Então, tenta, se você for vocacionado, você faz você vai trabalhar todo dia com amor, você vai respeitar aquilo que você está fazendo, com dignidade. Agora, se você não for vocacionado, nem tenta, não vai, porque a polícia, o trabalho de polícia é bem árduo. Você tem que lidar com muitas coisas, primeiro é a carga negativa, que ninguém vai na delegacia para não levar um problema. Então, você tem que fazer disso ali, fazer um bolinho ali e tentar fazer o mais leve possível. Tentar fazer isso acontecer da maneira mais natural possível. Porque senão você não consegue trabalhar, você vai ter doença, você vai adoecer, uma série de coisas, né? Você trouxe pontos aqui que são cruciais, inclusive, como eu falei, né, é a vertente do programa. Esse programa foi desenvolvido exatamente para tratar desse assunto, né, da importância de se viver daquilo que se ama. Isso. É muito importante, gente, isso é um impacto. Agora você trouxe um aspecto muito interessante, porque você fala de polícia, né? A gente está falando sobre, na área psicológica, a gente está trabalhando numa área sombria, sim, da mente, sim, humana, né? Sim. São crimes, são furtos, são divergências, né? Tem coisas que são até mais leves, que pode ser resolvida, sim, nem todo... Mas, gente, é uma área que atende sobre o código, né? Sobre as leis, e que lei, claro, vai ter punição para quem praticar, atentar contra as leis, né? Isso é fato. Mas, por exemplo, tem outras profissões também. Por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, a terapia, está lidando com as sombras, né? Então, é muito importante, como a doutora falou agora, você olhar o seu senso crítico em relação ao que você faz, né? Desenvolve como talento, como vocação, porque isso vai responder durante esse percurso de atuação. Sim, com certeza. Como é que você está nisso? É isso que você tem que entender, porque o que você está dando dica para quem está ingressando. Isso é muito importante, a gente ia falar isso, mas tudo bem, está rolando agora e é muito importante isso. Mas a seu exemplo, quando você vê hoje no dia a dia, sem isso ficaria meio inconcebível, né? Exatamente. E às vezes, hoje em dia, com a falta de emprego, as pessoas, infelizmente, a área de advocacia está difícil de você advogar. Toda profissão é difícil, mas tem uns que realmente a advocacia não é uma profissão fácil de você fazer isso da sua vida, né, ali para viver mesmo, às vezes sustentar sua família, seus filhos. Então, eu vou fazer o concurso para investigador, eu vou fazer o concurso para escrivão, eu vou fazer o concurso para PM, eu vou fazer o concurso para tal. Mas não tem vocação, não gosta, então vai sofrer. Eu já tive experiências com investigadores que entraram muito novinhos, que não gostaram, mas eu falei, olha, vou te dar uma dica, pede remoção, pede a sua exoneração, que a exoneração não é pena, a demissão é pena, tá? Exoneração é quando não há pena. A doutora exonerou para ser juíza, entendeu? Ela passou no concurso, mas a juiz pede exoneração. Exonerar não é pena, a pena é demissão. Então, dica de direito administrativo. Então, isso cai em concurso, hein? Cai, e pior que cai, amado. Então, o que acontece? Você tem que ver que você vai trabalhar ali, vai chegar pessoas desesperadas, vai chegar pessoas gritando, vão chegar pessoas alteradíssimas. Você vai ter plantão, no plantão é todo mundo alteradíssimo, está todo mundo ali à flor da pele. Então, você tem que pensar muito rápido, o delegado tem que pensar muito rápido, o investigador tem que agir rápido, o escrivão tem que agir rápido, que ali às vezes você tem
5, 6 ocorrências na noite. Eu não faço muito plantão, que agora a gente tem mais uma central de plantão, que agora por exemplo, a gente pega várias cidades, então a gente divide. Mas antigamente a gente fazia muito mais plantões. Nossa, demais, no começo da minha carreira. Então, você tem que entender que, eu quero ser polícia, eu quero andar armado. Pensa que andar armado é o último, porque primeiro você tem que ter o bom senso para você discutir os casos que vão chegar na sua delegacia. Você não pode emocionar muito. Emocionar com esse sentido, não é emocionar de chorar, emocionar que a gente brinca assim, ele é muito emocionado, ele é muito afoito, não pode ser assim. Você tem que ser mais tranquilo quando você recebe uma ocorrência, você tem que ser tranquilo quando você escuta críticas, que você escuta direto. É fácil? Não. Eu sou muito ruim de lidar com crítica, mas hoje em dia eu já trabalhei muito na terapia por causa disso. A gente faz terapia, né? Hoje em dia eu não estou fazendo mais. Então, mais de um ano que eu não faço. Não, deve ter uns 8 meses que eu não faço. Mas é muito importante você tentar se equilibrar, né? É que a gente seja equilibrada, não. Mas a gente tenta. Doutora, olha, eu vou te dar uma dica como terapeuta comportamental. Tá? É uma dica para todo mundo. Muito bem-vinda. É uma dica para todo mundo. Gente, quem trabalha na área que recebe cargas emocionais, por exemplo, você tem que criar um ambiente de trabalho favorável a isso. Tá? Existem pessoas especializadas em limpeza energética de ambiente, em pessoas que vão, como terapeuta, te dar uma orientação para você saber reparar, né, os seus impulsos naquele momento, porque tem que ser muito rápido. Você tem que entender que a pessoa que vai ali, ela não te conhece. Não. Ela não sabe quem você é. Ela acha que não é humano, às vezes, né? Porque ela quer uma solução rápida. Ela está achando que está lidando com um robô. Mas isso já é... Quando é esperado, quando é consciente, você se prepara e você começa... Na verdade, a pessoa até te dá dicas, né? Sim. De como você lidar com ela. Isso é muito importante. Isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu sempre falo, doutor, no seu ambiente de trabalho, você como que executa uma função, orbita em você pessoas ao seu redor. Orbita você pessoas com o seu nível emocional, com a sua inteligência emocional. Então, como é que você vai lidar com isso se você não sabe? Exato. Você mal sabe de você, como você está, o seu ambiente naquele ali. Exato. Então, é olhar a vida com um olhar mais holístico, né? Que ao redor de você tem pessoas desempenhando funções que para você é extremamente necessário. Uma comida, uma faxina, uma segurança, um serviço de pedreiro, seja lá o que for. Gente, trabalha, e isso é honra, né? Mas quando você começou a falar, desculpa te chamar de você, mas quando começou a falar sobre o ambiente que é pesado, isso me remeteu à minha profissão como terapeuta. Sim. E olha só que é muito importante, porque quando alguém começa a ouvir agora, se você vai numa delegacia e você está diante de alguém que está preparado, né, até o ambiente muda. Sim. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. Se você chega numa delegacia, tem uma pessoa lá que fica gritando, ou uma pessoa que despreparada emocionalmente, quer resolver tudo. Você está falando do operador. Do operador. Do operador de direito. Você pode ter certeza que não vai funcionar. Sim. Não vai funcionar. Porque você não pode emocionar no sentido da foiteza que eu estou falando, não é emocionar de chorar. Porque nessa foiteza que a gente passa para as pessoas, a pessoa fica mais agitada ainda, você não consegue aclarar o problema, ela fala, você fala, então você escuta, você tem que escutar a pessoa, por mais complicado que seja. Ninguém quer ser preso, ninguém quer ser chamada atenção, né? Que vai chegar lá e eu vou falar alguma coisa. Isso. Então, se não for uma pessoa bem equilibrada ali naquele momento, eu acho que isso também o Eliseu,
Isso é com os anos de experiência. Porque no começo eu passava mal se eu não resolvesse um problema. Os primeiros 5 anos que eu trabalhei na região nordeste de Minas, era um cenário totalmente diferente da Zona da Mata. Você pensa num cenário totalmente diferente. Quem não trabalhou na região norte e nordeste de Minas, principalmente, você não seja um bom delegado, bom investigador, né? Bom executor. Mas ali tem uma experiência muito grande, ali os crimes são outros. Lá, o meu cargo-chefe lá era o estupro de vulnerável. Tinha o estupro de vulnerável 30 vezes, deixasse no mês, exagerando aqui, não exagerando, mas tinha uns 10. Então, tinha muita coisa, tanto no plantão, a gente fazia muito plantão, porque faltavam pessoas, então a gente fazia muito plantão, então era muito estupro de vulnerável, muita violência contra a mulher. E assim, o que acontece nessas cidades que depois eu trabalhei, não chega a 1% do que eu vivi lá. Quando eu cheguei na cidade de Jequeri, que foi minha segunda comarca, que eu fiquei lá 8 anos, Jequeri, Urucânia e Piedade de Ponte Nova, beijo para vocês, que eu amo. Beijo para Padre Paraíso, minha vontade. Coraçãozinho, Pedra Azul também, que era a nossa regional. Deixei muitos. Eu, graças a Deus, todo lugar que eu vou, a gente deixa amigos, Sim. né? Então, lá em Jequeri, eu ficava procurando crime, que eu falei, gente, não tem crime aqui. Lógico que existe, toda cidade tem crime. Mas era muito mais tranquilo do que lá. Ainda mais que lá passava a BR-116, tinha tráfico pesado, muito pesado, porque era o limite ali de Minas para Bahia, sabe? Então, muita droga no ônibus. A gente no plantão de Pedra Azul uma vez, na noite, né, de 7 às 7 da manhã, eu fiz 15 flagrantes, com drogas pesadíssimas. Aqui em Rio Pomba, nunca cheguei a ver perto disso. Juiz de Fora você já vê. Acho que o Bar também tem. Assim, pasta base, que é a pasta da cocaína mesmo, que a pessoa vai tirar dali e vai ainda transformar aquilo que se vale vai 1 milhão, né? vai virar 5 milhões. Então, eu já cheguei a ver isso, já vivi estupro de vulnerável lá, que eu vi estupro de vulnerável, terrível, terrível. Então, assim, aqui, eu não falo que aqui seja um resort, que não é, mas Rio Pomba estava bem confuso, assim que eu cheguei ano passado, né? Mas já está melhorando bastante. O Bar, ainda os crimes contra as mulheres são cada coisa que você nem imagina que acontece, mas acontece, né? Então, ainda a gente tem que trabalhar bastante, tem muito trabalho para fazer. Doutora, todo mundo fala, e isso é comum, do calcanhar de Aquiles do Estado. Eu vejo isso e já vejo com um olhar crítico. Porque fala-se da ausência do Estado, o Estado é ausente. Gente, é difícil pra caramba uma máquina pública, você administrar uma máquina pública. Então, até aí a gente sabe disso. Mas esse é o ponto. Existem organizações, ONGs, que ajudam na orientação sobre esses assuntos. Porque, até onde eu sei, a senhora também é palestrante. Sim. Desenvolve esse ofício de coração. Sim. Existem recursos de esclarecimento, né? Então, até onde as pessoas elas se vitimizam por conta da falta de consciência, de prevenção, de precaução e, detalhe, do uso devido dos instrumentos do Estado. Porque se existe uma delegacia de polícia, se existe alguém a reportar um crime, alguma coisa, tem que ter ali a iniciativa da pessoa, porque é muito comum as pessoas ir lá, fazer uma reclamação e depois tirar. Isso não acontece demais? Demais. Nos crimes de Maria da Penha, antigamente, você estava lá no plantão, de madrugada lá, né? Aí, o que aconteceu? A polícia militar, ele pega, quem vai prender sou eu, né? Quem vai retificar esse flagrante sou eu. Então, a polícia militar vai lá, naquele
confusão, coitados. Eles levam até mim. Chegava lá, quando era ameaça, que era, você tinha que representar. A mulher tinha que representar. A mulher tinha que falar assim, eu quero que ele seja preso, por exemplo. Aí a mulher entrar com uma ação, né? É a representação. Aí a mulher chegava lá e falou assim, não quero, não. Isso 3, 4 horas da manhã. Com todo mundo cansado, PM cansado, tem que sair da cidade lá na regional. Nós cansadíssimos, porque às vezes você já tinha feito 5, 6 plantões, flagrantes. Você não quer, não. A gente já voltou. Já teve caso da mulher falar que já voltou. Foi embora abraçando. De mãos dadas. Então, com certeza acontece isso. Agora, hoje em dia, se a mulher fala assim, mudança na lei. Isso. Eu não quero mais representar. Tá bom, tá preso. Tem a fiança lá, né? Mas... Ela fica presa? Não, ele. Ele. Porque ela vai falar que não quer. Uhum. Não quero representar. Mas agora não tem representação mais. Agora não tem, não. Bastou entrar lá com um pedido. Tem crimes, né, de representação, que é injúria, calúnia e difamação. Sim. Depois nós vamos falar um pouquinho da Maria da Penha. Ok. Tem a palestra. Vicaricídio. Tem também as palestras, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, que é importante, depois a gente continua, que é a questão que isso acontecia antes, o impacto que isso causa na sociedade, quando alguém vai adentrar um pedido desse, né, fazer uma representação, ela tira, olha o que ela faz com as outras mulheres. Exatamente. Entendeu? Desencoraja as outras mulheres, sabe? Descredibiliza o trabalho da justiça, desmoraliza os representantes do Estado. Então, gente, é questão pessoal? Não é não, tá? Isso é muito, vamos lá, impactante, porque o quanto mulheres hoje sofrem, e quando vê que uma mulher tirou a representação, né? Eu estou falando de mulher, gente, mas pode ser qualquer um, tá? Quando tira a representação, o que ocorre com isso? Quando alguém vê isso? Desencoraja. Às vezes, até uma pessoa que está voltada a, sei lá, a fazer uma denúncia, já não quer mais se envolver. Porque fica com aquele jargão, não dá em nada. Não é bem assim não, tá? Não. O que acontece? Tem mulheres que realmente depois se arrependem, né? Se arrependem e tal, de ter chamado a polícia, mas, infelizmente, o Estado tem que agir. Exatamente. Né? E quando o Estado age, você não tem que escolher preto, branco, azul, amarelo, se é gordo, se é magro, você vai agir, né? Se é rico, se é pobre. É muito importante isso, que muita gente fala assim, só prende pobre. De forma alguma. Pelo menos na minha delegacia, todo mundo é muito bem tratado. Só prende quem comete crime. Só não é bem tratado quem não merece. Só quem comete crime que é preso. Eu trato bem todas as pessoas e com respeito para todas as pessoas. Até com bandido eu não grito. Dependendo do caso, você fica mais nervoso. Mas, que mulher não é muito calma, né? Mas, né? Mulher não é calma. Mas eu tento tratar todo mundo bem. Por quê? Até que se prove o contrário, eu não ouvi, não aconteceu nada, ele é inocente ali, né? Depois, ouvindo os depoimentos, eu tomo o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer. Sua decisão. Exatamente. Então, o que acontece? Muitas pessoas, só falar da minha... muitas pessoas, depois eu falo das minhas palestras, muitas pessoas falam assim, doutora, essa senhora, sabe o que falam, Eliseu? A senhora é muito bacana, a senhora é muito simpática, mas a senhora é brava mesmo? Eu falei, comete um crime e vai na minha delegacia, vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou gritar, eu não vou me alterar, já me alterei muito, mas eu tento não me alterar tanto, dependendo do crime que eu estou te falando. Eu tento. Mas comete um crime, vai lá, vamos ver o que vai dar. Não, Deus que me livre.
Exatamente. Não é, o delegado não tem que ter uma cara ruim, Uhum. o delegado não tem que conversar com as pessoas, o delegado, não pode, tem coisas que eu me restringo, Uhum. vou falar sobre isso, mas o delegado pode cumprimentar as pessoas, as senhoras me adoram, as crianças me adoram, então eu vou tratar as pessoas mal, porque eu tenho que ser carrancuda, tenho que ter cara ruim, tratar as pessoas mal, porque eu sou delegada de polícia, porque eu sou polícia. Não, eu quero trazer a sociedade para mim. Quanto mais pessoas boas perto de mim, mais eu agradeço. Tantas informações eu já consegui, conversando com as pessoas. Ô, doutor, isso, se sentem à vontade em conversar comigo, né? Nas minhas palestras, por exemplo, tem gente que acha, tem pessoas que não dão muito valor a palestras. Eu acho importantíssimo palestra. Eu sou palestrante, sou muito a favor das palestras e acho que a palestra ela abre esse contato com o público que eu tenho, entendeu? As senhoras às vezes não sabem os 6 tipos de violência que existe na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340. Eu chego e falo assim, gente, são 5 tipos de violência, que agora são 6, antigamente. Isso. São 5 tipos de violência. A violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Hoje em dia eu já vou ter que falar da vicária. Então, elas me encontram na rua, outro dia eu estava ali perto da loteria, aqui na cidade de Rio Pomba, a senhora falou assim comigo, doutora, a senhora, lógico, eu não vou conhecer, que às vezes a palestra, tem palestra aqui que eu já fiz com mais de 200 pessoas. Aí chegou para mim, doutora, são 5 tipos de violência, hein? Porque eu fico falando. Física, psicológica, eu achei tão gracinha. Então, eu sempre sou abordada com carinho. Então, esse contato com o público, aí as pessoas acham que eu tenho que ter uma cara ruim para ser delegada de polícia. O meu serviço, meus trabalhos que eu deixei em todas as cidades provam que isso não precisa ser feito. Eu posso tratar as pessoas com carinho, sim, só com quem merece. Quando você é polícia, você já sabe até um pouco do jeito das pessoas. Tem pessoas que eu não vou tratar bem mesmo, tem pessoas que a gente não é simpática, a pessoa... Eu sou ser humano também, né? Tem 3 caráteres aqui da nossa conversa. Uma é que eu quero pontuar em relação às leis. Todo mundo acha que lei só tem caráter punitivo. Não é, não. Lei tem caráter punitivo? Tem sim, mas tem caráter também preventivo e educacional. Gente, vocês conseguem imaginar uma sociedade sem lei? Nossa! Porque as leis travam os nossos conceitos, sabe? De querer ter poder sobre o outro. Se fala muito de empoderamento. Gente, cuidado com essa palavra. Não é bem assim, não, tá? Exatamente. O que é tratado como empoderamento aqui é uma retratação do poder que as pessoas, no caso as mulheres, foram tiradas por conta de conceitos machistas, etc. e tal. As mulheres às vezes estão confundindo esse empoderamento. Exatamente. E isso tem uma implicação direta, eu quero avisar para todo mundo, que isso tem uma implicação direta na formação das crianças, como seres humanos, adultos e eleitores. Então começa, é ali, naquela base ali. O que está sendo passado em relação a poder? Tá? Poder, para todo mundo, deveria ser o bom senso, o senso comum a todos. É exatamente por isso que tem lei, para equalizar isso. Ok? A outra questão é que a senhora estava falando aí sobre a informação, as palestras. Olha o impacto que isso causa da pessoa saber sobre o seu direito e como a lei funciona e, principalmente, que quem está passando é o operador do direito, no caso, a delegada de polícia, mas tem outros, tem advogados, tem juízes que se comprometem, gente, tem funcionários, operadores do direito, que são exímios em doação de informação, tá? Mas aí precisa querer saber disso, né? Eu já fiz uma palestra em Piedade com um promotor de justiça, que era o Dr. Tiago, maravilhoso, um amigo, ele até saiu lá da comarca, e o que acontece? Ele falava,
pode falar sua parte, que ele gostava que eu falasse a minha parte, e ele complementava, porque ele não gostava muito de começar igual eu começo. Sim. Esse contato com, ele era mais polido e muito fofo. Aí eu falava assim, e todo mundo adorava. Ah, não, doutora, faz como o doutor Tiago, faz como o doutor Tiago. Porque ele era uma gracinha, porque eu falava, e depois ele vinha naquela calma, explicava tudo. Um promotor de justiça maravilhoso. Então, assim, eu conheci um juiz também maravilhoso, doutor Ronaldo, também na outra comarca, que me incentivava. Foi um juiz também, depois que ele saiu da nossa comarca, foi um juiz, eu esqueci o seu nome, doutor. Ele era ele trabalhava muito nessa área de mulheres. Uhum. Quando ele soube que eu fazia palestras na comarca, ele me incentivou demais. Então era todo mundo muito amigo nas nossas comarcas, todas. Lá de Araçuaí, que era a minha comarca, lá na região Nordeste. Os juízes, os delegados, os promotores também eram bacanas demais. Me chamavam para fazer palestras, sabe? Ô, doutora, faz para mim. Eu não posso ir, a senhora não quer fazer para mim, não? Porque eu prefiro que a senhora vá. Então, aí eu comecei a fazer. Eu tenho quase 15 anos de palestra. Eu já fiz palestras antes de ser delegada de polícia. Essas atividades, como palestras, como fóruns, seminários que acontecem muito aí sendo promovida pelo Estado, né? Que eu acho interessantíssimo essas atividades. Como é que fica o caráter de credibilidade do povo depois que recebe essas informações? Porque, assim, é a aproximação do próprio Estado em relação às pessoas de uma forma, vamos dizer assim, menos formal. Sim. Então, é mais leve, como a senhora mesmo se apresenta, numa linguagem simples. Sim. É isso que aproxima. Em relação a isso, como a senhora pode dizer em relação à credibilidade? Como é que o povo vê o serviço de polícia hoje? Sim. Por exemplo, nas palestras de Maria da Penha, que são as que eu mais faço. Não que eu faça só essas, eu gosto de fazer todas, tá, gente? Mas, assim, a de Maria da Penha é realmente as que eles me chamam mais. Desde quando eu não trabalhava só na DEAN, lá em Iubá. Mas você também faz processo civil, não, tributário? Já fez? Não. Tenho pós-graduação nessas duas, mas não faço. Não, acabou, tá lá atrás. Agora é só processo penal e penal. Civil também eu gosto bastante. Direito civil, processo civil não, pelo amor de Deus. Mas civil eu adoro, gosto. Quem leu Silvio Savenosa, ou Silvio Venosa, eram livros de direito, são livros de direito civil, só que eles são bem grandes, não é nada resumido. Na faculdade eu só gostava de ler eles. Aí meus colegas, lê aqueles resuminhos que tem uns livros de resumo de direito civil para a prova. Eu não, eu gostava, eu viajava naquele jeito dele escrever. Legal. Que é muito importante também, Eliseu, para o operador de direito saber, ainda mais se quiser fazer concurso, é muito difícil. Olha a dica aí, hein? É muito difícil. Quando você entra ali na seara do mundo do concurso, o que eu vou estudar? Eu vou falar com você. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de muito resumidos. Uhum. Eu demorei 3, 4 anos para passar no concurso por causa disso. Eu lia muita coisa e não absorvi, porque é muita leitura. Então, você tem que ter os livros ali que você vai te ajudar a passar no concurso. Por exemplo, tem um livro do Rogério Greco, que é o Direito Penal Especial, Direito Penal Geral, que é maravilhoso. Se não fosse esse livro para me aclarar, eu não ia saber assim, resumir o que eu queria. Não adianta você ler milhões de livros, igual o Direito Constitucional, do Marcelo Novellino, maravilhoso. Então, tem muita coisa que você pode ler ali para esses professores que dão aula de concurso. Para concurso é até muito bom, né? Entendi. Eu tive a honra de ter aula presencial com o Marcelo Novellino, que ele é de fora, ele é procurador federal.
perfeito. Renato Brasileiro, perfeito, também deu aula em Juiz de Fora. Eu não acho que ele é procurador federal também. E temos também um professor, para quem é da área, está falando da área, já uma pouquinho mais técnica. Do professor Luiz Flávio Gomes, que era dono do concurso LFG, que quando começou esses concursos, esses cursinhos telepresenciais, ele foi o que começou a fazer. Tinha ele, Pretório, o Damásio, mas tinha Rogério Sanches, maravilhoso Rogério Sanches, tinha o Marcelo Novelino, tinha professores maravilhosos, que hoje em dia está no G7, que acabou. O Luiz Flávio Gomes, essa pessoa maravilhosa, morreu, né? Ele era deputado federal, ele morreu acho que teve câncer. Uma pessoa maravilhosa. Conheci ele no hotel lá em Juiz de Fora Hits, tirei uma foto com ele. Tenho ela, eu acho que eu vou fazer grande, legal. Eu vou pôr na minha sala. Ele era maravilhoso. Você ia gostar, se você visse as aulas dele, até você que não era do direito, você ia gostar. Eu fiz até o 4º período de direito. Aí estudei Damásio, estudei Rogério Greco. E teve uma professora. Damásio também muito que ela me falou o seguinte, para concurso público, né? Primeiro, português, língua portuguesa, você tem que dominar. A primeiro ano a gente estuda a língua portuguesa. Segundo, o ideal é filosofia do direito e constitucional. Você tem que dominar isso. E processo, né? Aí depois, nos outros anos, teoria geral do processo, você vai fazer isso. Teoria geral a gente aprende lá no primeiro período. Então, assim, você está falando para mim é familiar, né? Eu tive até o 4º período, não consegui por conta eu fiquei doente, né? Aí eu fiquei afastado. Entendi. Eu não podia estudar, porque senão eu ia ficar cego. Eu contraí uma toxoplasmose. Gente, dá uma olhada nisso. Eu peço a vocês agora, peço licença, dá uma olhada nisso, porque isso é muito comum, tá? E isso atinge áreas de cérebro e geralmente coluna. Nossa. Tá? No meu caso foi o olho. Afetou o olho, eu podia ficar cego em relação a isso. Como que dá isso? Contrai de isso quê? O toxoplasma, ele é um patógeno que, na maioria das vezes, ele dá no rato, entendeu? E ele paralisa o rato, aí o rato meio que vai encarar o gato, aí o gato come, desenvolve no gato, e o gato passa para... Mas você pegou isso o quê? Comendo? Contato com gato, contato com animais, entendeu? Entendi. Nossa. Mas eu só estou fazendo esse breve porque isso chama muita atenção e é comum. Então, tem exames de IgG, IgM, no exame de sangue, que você pode ir lá e, por favor, façam isso, porque é principalmente para mulher grávida. Tem muita mulher grávida que descobre que tem toxoplasmose em atividade, e é isso. Gente, é só um adendo. Ponto. Obrigado. Mas é porque eu deixei de estudar por conta disso. O médico falou, vamos afastar isso. A melhor coisa é a sua visão, né? Seus olhos. Então, assim, eu tenho familiaridade com o assunto. E o direito, para mim, foi, na minha visão, eu consegui ter uma visão, um olhar mais holístico ainda daquilo que eu gostava, que era sociologia e filosofia. Então, o direito me deu isso. Gente, eu acho que deveria ser obrigatório, desde o beabá, falar sobre cidadania, sobre leis, porque isso dá um aspecto de convivência na base da responsabilidade civil. As pessoas não têm ideia do que é isso, né? Uma relação de vizinho, você pode parar na delegacia. Uma relação de consumo, vamos lá, de um produto que você foi enganado. Então, gente, o direito está presente em tudo. E aí, vou voltar um pouquinho na questão da palestra, que você estava falando, a importância dela, e aí você estava falando de algumas palestras que hoje você desenvolve com mais propriedade, né? Assim, as palestras de Maria da Penha são as que eu mais faço, né, da Lei 11.340. Então, girando em torno disso, eu faço em escolas, faço particulares também, mas é mais pro bono, não cobro. Tem algumas eu cobro, mas quando me pega num sábado, quando me pega em outro horário. É justo, é um trabalho. Para empresas, né? Então, quem quiser me contratar.
Mas... Tá? Vamos deixar aí. Noronha Fabrícia, Noronha Fabrícia. Noronha Fabrícia, meu Instagram. Lá já tá o contato dela. É, lá que todo mundo conversa, né? Hoje né? Manda lá no direct. Então, o que acontece? Mas a maioria, 95%, são pro bônus, sem eu cobrar nada. Escolas, CRAs, já dei palestra em asilo, já dei para senhoras, adoro dar palestras para senhoras, né? Mas enche de uma quantidade que você não tem noção. Aí eu sempre falo, gente, vamos fazer um lanche depois para elas, né? Ótimo. Para animá-las e tudo. E vão ver, às vezes né? tem uma música, às vezes tem um teatrinho junto, que é muito bacana. Então, e elas absorvem o que eu falo. É isso que eu ia falar. As crianças absorvem o que eu falo. Ajuda muito. Aí tem gente que fala, você tem um dom, doutora, das pessoas não aprender, a aprender, que é mais importante que aprender, né? Exato. Essa absorção. Então, eu fico muito feliz que as pessoas gostam das minhas palestras, fico feliz mesmo. E assim, porque eu faço com amor. Às vezes eu estou muito cansada, eu já tive palestras que eu fiz, eu tinha saído do plantão, o pessoal pode comprovar isso lá em Pedra Azul. Pedra Azul era quase 200 quilômetros da cidade de Pato Paraíso. Eu saí do plantão, fui lá fazer essa palestra, numa escola, na zona rural, porque é importante, Eliseu, que você também não queira aparecer. Queira aparecer no sentido assim, ficar só na zona urbana, não. Eu já fui em lugares que ninguém vai, onde as pessoas são carentes mesmo, onde que eu chego lá, as pessoas estão sentadas naqueles bancos assim, aqueles bem simplesinhos, e eu sou recebida com muito carinho. A gente faz um café da tarde para elas, e às vezes vai uma médica junto comigo, quando é no mês de agosto, né? Ou então no mês de março, que é o mês das mulheres. Então a gente faz, sabe o quê? O café, e a médica faz preventivos, que às vezes eu já fiz em clínicas, né? De querer eu já fiz, não é em clínica não, nessas tipo hospitaizinhos, como que chama? Não é clínica que fala, não, postos de saúde. Aí uma fazia, aí tinha atendimento, marcava no dia, elas já tinham marcado, assistir minha palestra, um trabalho maravilhoso. Então eu fico muito feliz de passar essas informações, mas cansa, porque às vezes você sai de um trabalho e vai lá, mas quando eu chego lá parece que você relaxa. Esse é o ponto. Eu sempre falo isso. Tudo que é feito... Então até a amiga fala assim para mim, não, Eliseu, eu sou mais razão do que emoção. Eu falei, olha, você está subestimando o poder do coração. A razão está no coração também, tá, gente? Não é só isso, não. Não é que mental é razão e coração é emoção. Não é bem assim, tá? Quem estudar um pouquinho como é a fisiologia do cérebro, são 3 camadas, tá? Tem a límbica, emocional, e tem um neocórtex, ainda tem um reptiliano ali, que é a parte mais distintiva. Por que eu estou falando isso? Porque tudo parte disso. Você tem uma mente que é forjada pelo cérebro. Sim. E pelas informações. Sim. Isso é básico. Sim, com tá? certeza. Então, onde é que eu estou falando? Que é do coração, você tem um prazer de desenvolver aquilo, você sempre vai entregar muito mais, que é o seu caso. Vai entregar... E você não está nem aí para dinheiro, porque aquilo te alimenta e te retroalimenta por dentro. Exato. E, obviamente, energeticamente, isso cria um impacto. Sim. As respostas no olhar das pessoas, o brilho no olhar das pessoas, sim, quando te encontram, aquilo ali não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E, gente, eu tenho uma coisa que está na minha cabeça que depois eu vou dividir com você, não sei nem se é o caso, mas eu vou dividir. A extensão do amor que você tem pelo ofício e o prazer de você desenvolvê-lo em excelência, você, sem querer, você é levado a uma outra perspectiva de atuação. Sim. No caso, você saiu da delegacia e vai até as pessoas. Isso é a extensão pro bono do Estado, que não é, mas está ali, é um ser humano. Esse é o ponto que eu gosto muito de chamar a atenção. Tem uma pessoa que desempenha a função delegada. É uma função, sim, mas é um humano que
que está desempenhando uma função. Exato. Esse humano vai precisar de um outro humano para cortar o cabelo, para um atendimento médico, para uma terapeuta. Com certeza. Né? Para um show, alguém tem que fazer um show. Ela vai participar de alguma forma, ou como a pessoa que está no ingresso, né? Comprando ingresso e ir lá. Gente, o que eu estou falando é básico do básico do básico. A gente não é autossuficiente, a gente precisa de pessoas assim. Mas imagina uma sociedade em que, vamos lá, a forma regente de organização dessa sociedade seja uma sociedade em benefício a todos. Nossa, seria maravilhoso. Esse é o ponto que eu queria chegar. Isso, gente, tem relação, principalmente agora eu vou falar, e você é melhor do que ninguém para falar sobre isso, sobre os operadores, no caso, né, o serviço de polícia, mas tem outros também, mas a gente vai ficar restrito aqui. É nesse momento que você tem que ficar atento, a você que vai fazer um concurso público para a polícia, gente, o ambiente vai fazer você tomar decisões. Então, você está pronto para isso? Ah, não, então, aprende a ouvir. Uhum. Exatamente. Não é, doutor? Exatamente. Porque, pelo que a gente está conversando aqui, você já migrou para vários pontos da cidade e as características, por exemplo, de crimes ali são diferentes. Diferente, totalmente. E aí, onde está o aspecto da pessoa que literalmente desenvolve a operação, né? A operação policial? A característica está na sua entrega. Sim. No que você tem para oferecer. E, Eliseu, quando você sai da cidade, né? A gente pede para ser removido, ou a gente é transferido por uma chefia, alguma coisa assim. Sabe o que me conforta e me deixa muito feliz? Que a sociedade, não falo todo, porque você não agrada a todo mundo. Exato. E também, nem hoje em dia, não faço questão. Porque quem agrada a todo mundo não agrada ninguém, né? Então, eu prefiro agradar as pessoas que merecem. Vai no rigor da lei primeiro e depois a gente abre o coração. Então, eu quero agradar quem merece. Então, o que acontece? Uma vez, o meu pai até emocionou e estava vindo de Pato Paraíso comigo, quando eu estava vindo embora. E no caminho, são 700 quilômetros de Juiz de Fora a Pato Paraíso. Pato Paraíso a Juiz de Fora. Estamos vindo, eu fui lendo as mensagens, né, na estrada. O papai estava dirigindo, eu estava lendo as mensagens. Meu pai emocionou, nossa, como que o pessoal gostava de você sendo delegada. Porque ali, Pedra Azul, que era a minha regional que fazia plantão, o pessoal gostava de mim. Doutora, vai ser delegada aqui. Pato Paraíso, eu deixei um legado muito bacana. Cheguei em Jequeri, deixei um legado. Volto a dizer, você não agrada todo mundo. Isso. Mas eu fico feliz de ter agradado as pessoas certas. Então, quem merece. Então, o que acontece? Lá em Jequeri eu deixei muitos amigos, foram 8 anos. Você imagina, Eliseu, você não é da cidade, você chega na cidade sem ninguém te conhecer, não sabe se a pessoa é bacana, não sabe se a pessoa gosta de receber visitas, não gosta se a pessoa gosta de ir lá na delegacia, não sabe nada, zero sobre você, só sabe que você é delegado de polícia, veio lá do Nordeste de Minas e você é de Juiz de Fora, morou a vida inteira de Juiz de Fora. A desconfiança aí é latente. A maioria só sabe isso. Os senhores e as senhoras, ainda mais da zona rural, sim, tem uma resistência. Tem, desconfiança na veia. Eles falam, oi comigo, acabou, vira tudo amado. Aí vão na minha delegacia, me levam um presente, é um queijinho, é tudo. São pessoas boas. Isso. Que eles não querem nada, não tem problema nenhuma com a justiça, não querem nada. Isso que a pessoa tem que entender. Eles não querem nada de mim, só querem ali a minha atenção, o meu cuidado ali. Então, isso a gente dá. Então, eu chego nessa cidade sem conhecer ninguém e deixo amigos. Você imagina, 8 anos, você lê na minha despedida, você pode, quem quiser ler meu Instagram, @NoronhaFabrícia, é privado, eu não aceito todo mundo, porque... Sim. Uma questão de segurança, mas quem tem acesso ao meu Instagram vê que lá todas as minhas despedidas de Pato Paraíso eu não tenho.
só no Facebook. Mas no Instagram, que agora eu só uso o Instagram, lá tem todas as mensagens lindas que eu já recebi. Fora no direct, que é né? Presentinhos para doutora, não esquece da gente. A senhora vai voltar, que ela está sendo delegada até hoje. A senhora vai voltar? Eu falei, não quero voltar não, muito longe. Agora que eu estou perto de fora, me deixa aqui. Agora é só mais perto. Só para visita. Então, a gente fica muito feliz, né? Isso que faz eu gostar de trabalhar ainda mais sendo delegada de polícia. Porque eu deixei esses legados nessas cidades. Espero que aqui eu deixe um legado bacana também, né? Porque não tem como ser diferente. Por mais, Eliseu, que você fala é assim, eu não gosto que as pessoas gostem de mim, é mentira. Tem muita gente que gosta ali do juiz, o promotor, da delegada de polícia, outro policial militar, eles gostam por obrigação. Porque a autoridade eu tenho que gostar dele. Mas você não vê falando bem, você não vê as pessoas com carinho. Agora é tão legal que as pessoas falam assim, nossa, você viu aquela delegada que trabalhou aqui? Poxa, fez isso para mim. Poxa, ela fazia palestra. Poxa, ela resolvia um crime. Então, sabe? Isso que é maravilhoso. E eu não falo só de Jequeri. Eu falo Jequeri como comarca, que lá nós temos. Jequeri, Urucânia e Piedade de Ponte Nova. Piedade de Ponte Nova também deixei muitos amigos nessas 3 cidades. Então, isso que me deixa feliz e me impulsiona a trabalhar. Eu costumo dizer, eu também tenho outras funções, né? Eu sou formado na área de salão de beleza há 36 anos, eu sou cabeleireiro. Isso não me engessou. Eu não faço transição de carreira, gente. Eu acumulo funções. Eu sou apresentador, sou idealizador de programas, né? Que eu faço os programas aqui que vai para a grade. Eu coordeno uma equipe de terapeutas. Eu sou terapeuta também. Então, assim, eu gosto de me dar habilidades e juntar tudo isso. Porque tudo tem a ver. Você vai num salão de beleza, você gosta de um papo, né? Sim. Mas antes disso, antes de qualquer função, a minha responsabilidade como técnico, como operador, vem em primeiro lugar. Então, assim, não necessariamente uma pessoa que não tem uma empatia, né, vamos dizer assim, aparentemente seja simpático, não necessariamente ele é um péssimo profissional. Não, é porque da pessoa, né? Isso não tem nada a ver. Isso que eu vou até falar. Pode falar, pode existem muitos delegados maravilhosos que eu conheço, amigos meus, que não gostam de dar palestras, porque é o jeito deles. Isso. Não gosto. Não gosto, amiga? Você pode fazer palestra para mim? Faço. Mas são delegados e delegadas maravilhosos, eles só não gostam de fazer, porque não se sentem à vontade, não é o jeito deles. Ninguém é obrigado a fazer as coisas. Esse é o meu jeito. Igual tem delegado que tem uma cara super ruim, mas são amor de pessoa. São pessoas que trabalham muito bem. Não é porque você é tímido, não é porque você fica lá com a cara ruim lá, que você é recluso, que você não seja um bom profissional. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, são excelentes. Só que o meu jeito é diferenciado. Somente isso. Eu falo com as pessoas costumam me elogiar e falam assim, mas fulano de tal não é assim igual a senhora. Eu queria que todo mundo... Falei, não vai ter todo mundo igual a mim. Eles são maravilhosos no jeito deles. Isso. E eu sou do meu jeito. Mas cada um na sua. E eu volto a falar, tem delegados que não gostam de fazer palestras, são maravilhosos operadores do direito. São funcionários públicos excelentes, corrupção passa longe, tudo passa longe, mas são pessoas mais tímidas, que não gostam de fazer e que ninguém é obrigado, né? Mas que isso não seja motivo para confundir a sua simpatia, o seu bom viver, né, querer viver bem, com pessoalidade, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ela pode ser o que ela é, como simpática, como uma pessoa agradável, mas é o rigor da lei. Infelizmente, tem coisas que até, não sei se é o caso, você pode falar isso, que você não concorda muito, mas tem que estar lá tem que levar a ferro e fogo por conta da lei. Agora, você me fez lembrar uma coisa que me deu vontade de rir, que tem um moço que falou igual você. A doutora é simpática,
Mas você já viu os inquéritos dela? Você já viu como que ela faz? Então, tipo assim, ela é ruim. Aí eu falo assim, não, eu não sou ruim. Vocês querem que eu seja Que é advogada de defesa. Não, eu vou tratar você bem. Mas você não se esqueça que eu sou delegada. E muita gente, ainda mais de querer que eles me conheciam muito. Essa proximidade cria esse ambiente. Não confundiam mais. Legal. Eles falavam assim, a doutora Fabrícia não confia, você vai chegar lá rindo, brincando, e ela vai fazer você falar. Sabe? Era muito engraçado. Não esquece o que ela tá fazendo ali, né? Eles me falavam isso, eu já tive até gente que eu já aprendi que me falou isso, mas eu ria muito. Eu falava assim, não ria na frente, né? Mas na hora que saía eu ria, porque eu falava, gente, é muito... Aí eu, não, na hora que ele falava, a senhora é ruim, e tudo. Eu falei, não é ruim, eu tenho que aplicar a lei. Não, mas a senhora é tão bacana, né? Mas esse bacana não... Aí hoje em dia eu já falo, Eliseu, não confunda, porque senão as pessoas se decepcionam. Não sou bacana, não. Eu sou simpática só. Não estou querendo fazer advogado de defesa daqueles que se portam de forma aparentemente engessada. Não é isso. É justamente por isso. Às vezes a pessoa não quer essa proximidade por conta disso, porque ela quer ser simplesmente operadora do direito. E ela está certíssima, porque ela foi contratada para isso. Exatamente. Não acho errado, acho super Mas isso certo. é da pessoa. E tem lugares, Eliseu, tem lugares que não te cabem. Isso. Você me entendeu? Tem lugares que não te cabem. Você, infelizmente, você não pode achar que você... Ainda mais a mulher, tá? Que mulher ainda é... O delegado tem uma vida mais fácil do que a das mulheres. De delegada mulher, não falando feminismo, nada disso. Porque nós somos mais olhadas. Socialmente cobradas, né? Então, eu não posso ir para um boteco, eu não posso beber cerveja em qualquer lugar, eu tenho que me restringir, ficar mais... Antes, no começo, assim, eu não entendia, eu em festinha que estava numa coisa, parei. Hoje em dia, eu vou em residência de pessoas que realmente eu consigo confiar. Porque nunca tive problema, tá? Mesmo no começo eu não enxergando isso, mas depois que você adquire, e também, Eliseu, você que é terapeuta comportamental, você sabe disso. O lugar que não te caiba não é para você. Você concorda? Sim. Tem lugar que não te cabe. Tem pessoas que às vezes nem são ruins, mas você não encaixa. Eu vejo várias pessoas, ainda mais cidade pequena, às vezes frequentar determinados lugares que não encaixam. Não é porque você se encaixa que você pertence àquele lugar, né? Sim. Então, a gente tem... Isso eu aprendi com muita terapia e convivência mesmo, né? Mas mais terapia. E também recebi as críticas, o meu terapeuta, Luiz Dille, psicólogo, Dr. Luiz Dille. Um abraço, amo de paixão. Um senhor muito jovial. Qual o nome dele? Luiz Dille. Ele atende aqui em Rio Pomba? Não, é Juiz de Fora. Atende nosso Cavidal, Luiz de Fora. Ele é mais velho, mas ele faz curso de Buda, lá que esse negócio vai negócio de Buda, tem que ficar em dia de silêncio, negócio de Buda, negócio de silêncio. Ele vai me contando, eu fico passada, eu não conseguiria. Porque ficou 2 dias sem falar, perto de pessoas. Você ia gostar, falar pra você ir lá atrás desse trem dele lá. Esse trem dele. Aí eu falo assim, meu Deus, sem falar ele, imagina você sem falar 2 dias, olhar para a cara da sua esposa, a esposa dele é professora de yoga, olhar para a cara da sua esposa e não falar com ela. Passar. Nada! Não podia falar baixo, não. Aí ele não pode falar. Acho que foi 2 ou 3 dias, juro. Mas isso é um exercício, sabe de quê? De relação íntima com você. Ai, pelo amor de Deus. É o que todo mundo evita. Aí eu falei, não vou falar nada. Aí ele vai me falando, dando as dicas. E ele falou uma coisa, e ele fala comigo assim, quando eu cheguei lá, eu tô
fulano não gosta de mim. Ai, doutor, fulano não gosta. Eu queria ser querida por todos. Ele falou, não gosta de você e tá tudo bem. Você deu ansiedade hoje e tá tudo bem. Amanhã é outro dia. E ele foi falando. Aí a minha irmã brinca comigo. Às vezes eu reclamo com ela alguma coisa e ela fala comigo, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele pôs esse mantra na minha vida, e tá tudo bem. Então, às vezes eu posso não gostar de uma pessoa, posso não... É difícil, mas às vezes eu posso não gostar da pessoa, posso ter alguma, né, resistência com a pessoa, aí eu respiro e falo, e tá tudo bem. E vamos seguir na vida, e é isso. Ó, estamos acabando? Não, calma, ainda tem tempinho mesmo, porque é delicioso falar sobre, primeiro, do que a gente gosta de fazer, né? Eu sou voltado para a área de comunicação. E comunicação não necessariamente tem que ser apresentador, nada disso, gente. Comunicação é o que a gente faz no dia a dia. Eu gosto de me comunicar bem, eu gosto de falar bem e me ouvir o que eu estou falando, para ser entendido, né? Ou seja, para que a pessoa, literalmente, eu tenha certeza de que o que eu estou falando está sendo ali absorvido pela pessoa, na íntegra. Mas eu vou voltar um ponto aqui, que é extremamente muito importante para quem quer ingressar na área de polícia, né? E quem está no meio já é operador. Esse cuidado em relação... Agora vai o terapeuta. Esse cuidado em relação a se postar no ambiente, o ambiente hoje já tem uma outra leitura. Gente, depois que inventaram o celular, o ser humano é o mesmo, tá? Ele é passivo de amor e de ódio, entendeu? Deram uma ferramenta para as pessoas. E essa ferramenta, as pessoas podem usar isso de uma forma que pode, sabe... inserir você num contexto que não tem nada a ver. É só gravar um comportamento seu e inserir numa coisa sem contexto nenhum. Ou seja, nós estamos vulneráveis a isso. E isso é muito importante falar, porque hoje parece que a gente está, como se diz, amarrado, né? Em relação ao próprio comportamento na hora de ir numa festa. E as pessoas esquecem que você é um ser humano, entendeu? Sim, as pessoas esquecem que você tem direito de gostar de uma festa, de dançar, de rir, de ir no futebol, de xingar. Todo mundo tem esse direito, gente. Então, por que uma delegada de polícia não teria? Né? E ainda mais, como você falou, com o agravante para a situação, como mulher, eu acho isso ridículo, mas é o que acontece, porque homens e mulheres são iguais perante a lei dos homens e de Deus, tá? Não existe distinção disso, obrigado. Então, por que eu estou falando isso? Por causa do ambiente. Né? O ambiente faz a diferença. O ambiente faz diferença para você estudar. O ambiente faz diferença para você encontrar uma relação boa, entendeu? Então, começa a dar uma olhada no ambiente, principalmente para quem é pessoa pública. Sim, né? Sim. E Eliseu, por mais que nós tenhamos esse cuidado no dia a dia, eu vejo muita gente assim, que depois que você jogou alguma coisa na internet de alguém, é difícil reparar. Mesmo que a pessoa não fez aquilo, está fora do contexto, né? Igual você falou mesmo, está fora do contexto aquela situação, para você voltar à situação, muita gente, por exemplo, joga na internet, fulano é pedófilo. Acabou com a vida do cara. Não teve um julgamento, não teve nada. Mas teve execução. Essa pessoa já está morta para a sociedade. Geralmente a pessoa sai da cidade. E a pessoa às vezes inocente. Muitas das vezes inocente. Entendeu? Igual o marido que bate na esposa. Isso é mulher com homem, pode ser esposa, pode ser o companheiro, qualquer pessoa que seja. E se ela estiver inventando? Então a gente tem que ter muito cuidado com a internet, que depois que você jogou na rede, já era. Igual os famosos nudes, que eu falo muito nas minhas palestras em escola. Você joga um nudes para seu namoradinho, ele não tem, primeiro que ele não tem nem cabeça para
Para lidar com Pra aquilo, lidar com com responsabilidade, né? Ele vai mandar pro melhor amiguinho dele. O melhor amiguinho, depois a cidade inteira. Já teve caso de tentativa de suicídio na cidade que eu tive. Olha o agravante. Porque o menino jogou nudes, a escola sabe, os pais sabem. A menina ficou louca, com razão, assim, perturbou e tentou suicídio. Então, assim, e não foi um caso não, tá? Esse negócio de nudes, eu sempre falo, gente, não mexa com isso. Hoje, internet é terra de ninguém. Essa foto suja deve estar lá nos Estados Unidos. Bom, estamos chegando ao final do programa aqui, mas eu queria dar uma pitada aí na sua possibilidade de alavancar em outras áreas. Como você é uma pessoa de relacionamento com o meio social, onde as pessoas têm acesso a você, você já pensou em abranger a sua área de atuação na política, por exemplo? Por que eu falo isso? Olha, porque pelo que a gente é mais carente é a presença do Estado. E é obviamente que vai pelo aquele que tem a função. Excelente pergunta. As pessoas me cobram muito isso. E tem pessoas que falam assim comigo, como que se eu fosse para a política eu seria menos profissional do que eu sou. Eu não acho, não. Acho que tem muitos políticos que já foram delegados, outra profissão, e são maravilhosos, tá? Mas nesse exato momento eu falo que agora eu não tenho interesse, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Sim. Eu ainda tenho que pôr muita coisa em ordem aqui. Mas também, se perguntarem para mim se um dia, quem sabe... A gente não sabe o dia de amanhã. Igual muita gente fala, doutora, você vai aposentar em Rio Pomba, né? Você não sabe o dia de amanhã. Isso aí. Então, você não pode nunca definir sua vida ansiedade, igual o Eliseu estava me falando, que você é pressa do futuro, né? Isso. Essa é uma das coisas que eu parei de ficar pensando. Porque você não sabe o dia da manhã, as coisas mudam muito, né, Eliseu? Por isso o importante é viver o agora. A ansiedade Exatamente. tem relação com a falta de consciência do tempo, do uso do tempo. Exatamente. A sua noção de tempo é diferente da minha. Então, isso é muito importante que as pessoas começam a olhar para isso. Mas aqui está a semente, está lançado. Vamos ver. Não falo não para nada nessa vida, né? Isso. Tudo é uma possibilidade. Mas primeiro vamos pôr a casa em ordem, que está precisando. Tem o Dean lá de Ubá também, beijo para as meninas lá do Dean. E vamos seguindo em frente, que é o que é o mais importante. É característica do programa a gente encerrar com 2 perguntinhas e uma mensagem. E a pergunta que eu vou falar para você, vou te fazer, é em relação ao seu ofício. Tá? Eu sei que a gente ama nossos familiares, mãe, mas uma pessoa que, eu quero que você diga o nome de uma pessoa ou de outras pessoas, que realmente foi a virada de chave, por ser um exemplo na área que você escolheu. Assim, você perguntou até no começo se eu tinha algum familiar polícia, não. É promotor, Sim. É advogado, procurador, mas defensor público, mas eu não tenho nenhum, nem juiz e nem, o que você falou? Polícia. Isso. Não, polícia, desculpa, Marquinhos. Meu primo é piloto da Polícia Militar, policial militar. É porque eu fiquei pensando na área da Polícia Civil. Ele é policial militar, um meu primo querido, que eu amo de paixão. Ele passou até antes de mim, mas não foi, assim, exemplo de ninguém, assim, ser delegada de polícia. Eu pensei em delegado, tá? Não, então, assim, delegado de polícia não tem nenhum. Então, meus pais não são da área também do direito. Aconteceu. Vocação. Na verdade, amor. Acho que isso se aplica no decorrer do seu curso, né? Que pessoas como professores, né, mentores, te ajudaram muito nisso, né? Isso. Quando eu entrei nos cursinhos, eu já tinha mentalidade de querer ser delegada. Então, assim, os meus professores geralmente são promotores, são juízes, são procuradores. Tem advogado, bastante advogado. Então, assim, tinha delegado, mas eram mais juízes e promotores. E procurador. Então, assim, não era nenhum que eu quisesse também. Que bom. Foi tudo sozinha mesmo.
Eu acho que eu não me inspirei. E agora, tem algum sonho, um projeto que você quer desenvolver? Um dos projetos que eu quero desenvolver no meio social mesmo, de transformar essas palestras em mais informação para as pessoas. Mais informação para as pessoas. Às vezes nem por mim, mas colocar algumas pessoas que trabalham comigo também para fortalecer essa área, que às vezes eu não posso estar presente, então eu não posso fazer tudo, né? Eu também tenho outras... A minha função primária é ficar na delegacia e fazer meus atendimentos, todas as minhas outras coisas. E eu quero ampliar isso, porque eu acho muito importante. E homens são muito bem-vindos nas minhas palestras, viu? Se não se restringe, parece que só... O Flávio está ali, ó, ele já foi nas minhas palestras, e na minha palestra ele amou. Você tem que ir, você está convidadíssimo. Convocado. Convocado. Na minha próxima palestra eu te falo. Porque, palestra de mulher. Nossa, a gente fala de tudo. Vocês podem ir. Lógico, quando é na escola, não pode ir gente de fora. Mas se for um lugar aberto ao público, homens são muito bem-vindos. E eles são ótimos. E eu quero dizer às autoridades públicas que a Conexão está aí para isso, para ajudar, para fazer a cobertura desses eventos. Ok? E agora uma mensagem, Minuto da Sabedoria. Vou pedir para você escolher e passar essa mensagem. Pode abrir? A mensagem é sua. Aí você abre e escolhe o lado direito e esquerdo, ou se for o caso, e aí você lê para todos nós. Tá. Ai, que lindo, gostei. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele, com o seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar os outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo. Mostramos-lhes o caminho da subida. Que lindo! Achei... Bom, eu vou fazer um comentário, porque a coisa que mais me chamou a atenção é que você já é farol, ou seja, a luz já existe em você. É só você servir. Obrigada, querido. Muito obrigada a você, Fabrícia, delegado de polícia, uma pessoa maravilhosa, gentil. Muito obrigado por tudo. A você que está nos acompanhando, aos nossos apoiadores, Minestel Telecom, ao restaurante da Márcia, a Casa do Óleo, um grande abraço a todos. A Conexão TV de São João Nepomuceno, Rolinho, um grande abraço a você, a todos, muito obrigado. Beijo no coração e até a próxima.